Eu quero só colocar uma curiosidade para que você veja que não é uma pergunta idiota, viu? Não sei se você já ouviu falar em exoteologia ou astroteologia. Em 2014, a NASA concedeu 1,1 milhão de dólares ao Centro para a Busca Teológica, tá certo? Um instituto de pesquisa ecumênica em New Jersey, para estudar as implicações sociais da astrobiologia, a descoberta de vida fora da Terra. O projeto não está mais em pé, quero deixar isso claro, pelo menos como financiamento ativo da NASA, mas ele continua, ele terminou em 2017, mas ele continua ali existindo na Universidade de Princeton. E o tema, implicações sociais da descoberta de vida extraterrestre, continua sendo discutido por teólogos. Na época que a exoteologia foi lançada com o financiamento da NASA, houve muita crítica nos Estados Unidos, especialmente em relação à separação igreja-estado e alguma uma informação que se seguiu também, porque, se eu não me engano, 30 teólogos faziam parte desse comitê, mas eles não eram funcionários da NASA, nem pagos pela NASA. Mas, de qualquer maneira, o projeto foi encerrado em 2017 pelo seu convênio financeiro da NASA, mas ele continua existindo em Princeton. A exoteologia. Será que existe vida em outros planetas e qual a implicação teológica de tudo isso? Vamos pensar um pouquinho em termos numéricos. Essa é uma argumentação que muita gente usa. E eu quero colocá-la aqui não como a minha palavra final sobre o assunto, mas só para levar você a pensar um pouquinho. Só a nossa Via Láctea tem uma estimativa entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Tá certo? É muita estrela. Imagina, entre 200 e 400 bilhões só da nossa Via Láctea. Só que a Via Láctea, com seus 200 a 400 bilhões de estrelas, é uma galáxia entre aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Estima-se que nós podemos estar falando de 2 trilhões de galáxias. E a Via Láctea, com 200 a 400 bilhões de estou falando igreja, gente, olha o ato falho, de estrelas, seria apenas uma dessas galáxias. Os astrônomos estimam que há entre 6.100 e 6.300 exoplanetas confirmados, ou seja, até agora, por alguns aspectos ali de observação óptica, eles chegaram à conclusão que pelo menos uns 6.000 e tantos planetas existem orbitando em torno de estrelas. O número pode ser muito maior, porque se eu estou falando de 200 ou 400 bilhões de estrelas vezes 2 trilhões de galáxias, cada galáxia tendo aproximadamente esse mesmo tanto, é provável que o número de planetas seja muito maior. Mas vamos ficar com esse número modesto de 6.000 e poucos planetas confirmados. Nós temos um universo que é imenso. E por que só a Terra seria habitada? Trabalhando com a hipótese da existência de um Deus criador, por que só a Terra seria habitada nessa vastidão de mundos, estrelas e sistemas solares? O livro de Isaías fala: eu não criei a Terra, é o Senhor Deus falando, eu não criei a Terra para que ela fosse um caos, mas para que ela fosse habitada. Ora, se é assim em relação à Terra, por que não pode ser também em relação ao universo? Se Deus criou a Terra para ser habitada, por que ele criou o universo para ser vazio? Repito, não estou batendo o martelo final, só estou colocando alguma coisa para você pensar. E detalhe, esses 2 trilhões de galáxias correspondem a um universo superior a 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se eu pegar o universo de um extremo a outro, a velocidade da luz, eu vou gastar 93 bilhões de anos, um pouco mais de 93 bilhões de anos para cobri-lo, para percorrê-lo. E outro detalhe, esses 2 trilhões de galáxias que eu acabei de mencionar para vocês correspondem a apenas cerca de 5% do universo. Ou seja, tudo que nós vemos, galáxias, estrelas, planetas, gás, poeira, quasares, buraco negro, tudo isso corresponde a apenas 5%
do universo. Antes, acreditava-se que o número podia ser de 3%, agora eles acham que são 5%. Ou seja, 95% do universo é constituído de matéria escura e energia escura. O universo é muito maior, então. Por que só a Terra seria habitada? Por que só aqui haveria vida? E para não parecer coisa também de ufologia apenas, há experimentos sérios buscando vida inteligente no espaço. Por exemplo, o SET, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence, desde 1977. São vários telescópios, ficam alguns deles em Arecibo, Porto Rico. Eles estão procurando vida inteligente no espaço. Eles ficam apontando aí para tentar encontrar algum som no espaço, mas até agora o resultado tem sido nulo. Já que eu coloquei esses elementos para você pensar, os radiotelescópios que não estão, até agora, desde 77, não pegaram nada, nenhuma pesquisa conclusiva encontrou nem rastro, nem de bactéria, nem de um elemento unicelular, nada foi encontrado no universo até agora. Por outro lado, filosoficamente falando, é elegante se questionar por que um universo tão vasto teria apenas esse microplaneta azul com vida inteligente habitando nele. Deus não fez a Terra para que fosse um caos, mas que fosse habitada, mas o universo Deus fez para que fosse realmente um grande deserto. E qual a implicação disso para a fé cristã? Você está respondendo aí, né? Eu achei interessante uma resposta que veio de judeus, tá bom? Especialmente o judeu rabino Jeremiah Kalmanovsky. O nome dele é difícil. Kalmanovsky, nome polonês. Jeremiah Kalmanovsky. Ele colocou o seguinte: a religião é a resposta humana e social à transcendência, ou seja, nós procuramos a Deus, nos aperfeiçoando como povo, melhorando o mundo, correlacionando nossas vidas ao instinto que Deus, ao infinito Deus que se desenrola na finita terra. Aí ele termina dizendo: eu sou judeu, mas Deus não. Ou seja, qual o problema se Deus resolver criar também outros mundos inteligentes como a Terra? Qual o problema? Mas é lógico que isso não é tão simples de ser resolvido. Falando um pouquinho de história americana, Thomas Paine, na Era da Razão, que foi escrito em 1794, e realmente pegando todo o progressismo, toda aquela ideia do progresso e tudo mais, e do questionamento a Deus e do intelectualismo, ele colocou 4 pontos contrários até o cristianismo para falar também da questão de haver ou não vida em outros planetas. E ele diz o seguinte: primeiro, uma crença em uma infinidade de mundos torna o sistema de fé cristão ao mesmo tempo pequeno e ridículo, e o espalha na mente como penas ao ar. Então, vocês querem mesmo trabalhar com a hipótese de vida nos planetas? Vocês estão fadando a religião cristã ao fracasso. Thomas Paine disse isso no século XVIII, então naquela época já havia discussão sobre vidas em outros planetas, sobre OVNIs, embora o nome seja anacrônico para a época. O nome OVNI não surgiu na época, mas a busca por vida inteligente, ou pelo menos o pensamento a esse respeito, sim. Segundo o elemento que ele coloca, é absurdo acreditar que Deus deveria deixar o cuidado de todo o resto do cosmos, dos mundos que ele criou, para vir morrer nesse mundo? Por outro lado, número 3, devemos supor que todo mundo na criação sem limites teve suas próprias visitas semelhantes desse Deus? Se isso é verdade, Deus não teria mais nada a fazer além de viajar de mundo a mundo em uma sucessão interminável de mortes com apenas um intervalo momentâneo de vida. Então ele fala, será que Jesus veio morrer na Terra, mas também foi morrer em Marte, Vênus, Júpiter, Platão, outros mundos? Então esse Deus não tem mais nada a fazer, senão ficar pulando de planeta em planeta, encarnando na realidade daquele planeta, morrendo crucificado. Então Thomas Paine achava isso ridículo. E ele repete, por que Deus deixaria os demais mundos sem salvação? Se a gente fala que Jesus só morreu pela humanidade? Repito, gente, não são perguntas minhas, eu não as estou endossando, eu só estou fazendo com vocês aquilo que a gente chama em academia de o estado da arte. Estou levantando mais ou menos o que é dito a respeito do assunto. Mas você quer refletir comigo agora, realmente,
sobre a questão de qual seria a implicação da vida noutros mundos para a fé cristã, eu preparei um texto aqui, olha. Em bilhões e bilhões de sistemas solares, as formas de amor criadas e não criadas não seriam limitadas. As realizações da vida divina não estariam em contradição umas com as outras ou com a criação. A descoberta de vida em outras partes do universo não comprometeria o amor de Deus pela vida aqui na Terra, assim como o amor dos pais por um filho não é comprometido porque esse filho tem um irmão ou uma irmã. Se você acredita em um Deus, por que supor que ele é capaz de amar apenas alguns de seus filhos estelares? Mas, ao mesmo tempo, essa noção de grandeza cósmica revela o tamanho do amor divino em se tornar uma poeira cósmica que somos nós. Quando eu tenho um pezinho ali na astronomia, como leigo, é claro, eu não entendo nada disso, não sou físico, nem por formação, mas realmente, quando eu vejo a grandeza do cosmos, que eu acabei de escrever para vocês, a ideia da encarnação, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, ela fica muito mais rica para mim. Ler o Evangelho de João, com um olho no texto, outro na astronomia, é incrível. Aliás, eu vou até mudar um pouquinho minha fala. Ler o Evangelho de João, especialmente o capítulo 1, com um olho na arqueologia e outro na astronomia, porque pela arqueologia eu vejo o tipo de vida a qual Jesus foi exposto. Como era dura a vida de alguém que vivia ali na Judéia ou na Galileia do primeiro século, na época dos romanos. Eu conheço bem esse contexto histórico para ter uma noção bem clara do que significou Maria enrolando o menino em faixas e colocando numa manjedoura. Agora que a gente está com a Sarinha aqui em casa, nossa filhinha, uma das formas de fazê-la dormir mais tranquila é sempre enrolar os antigos chamam de coeiro, né? Ou um charutinho, hoje eles chamam de charutinho, você enrola a criança mesmo assim, e ela fica ali enroladinha. E agora, quando ela está com sono, ela já sabe que vai ser enrolada. Interessante, a gente descobriu isso agora, com 1 mês e meio. E a Bíblia falando que Maria enfaixou o seu menino e o colocou para dormir numa manjedoura. Eu sei como é essa realidade por estudo da arqueologia. Pela teologia, eu fico imaginando o que significa Maria beijando naquela criança o rosto materializado do grande eu sou. Maria tinha no seu ventre o Criador de Maria. Paradoxo, né? Maria criou o Criador, porque ela criou o menino Jesus. Ela deu de mamar o menino Jesus. Ela ensinou o menino Jesus a caminhar. Se Jesus é Deus, Maria ensinou algo àquele que é onisciente, que sabe tudo. Maria ajudou aquele que é onipotente, que em si mesmo se basta. É um milagre a encarnação. E quando eu olho tudo isso com a ajuda dos astrônomos, aí eu fico, assim, impactado desse vasto universo, ele vir morar num planeta tão minúsculo, uma poeira cósmica.